Boa tarde a todos. Meu nome é Lúcia Helena da Silva, sou mestranda da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, Brasil. É com muita alegria, que eu estou aqui participando da terceira jornada virtual internacional em pesquisa científica na cidade de Porto, Portugal, Sociedade, Cultura e Poder. A minha proposta da comunicação é trabalhar em cima da questão da velhice e o direito natural no pensamento de Simone de Beauvoir. A pensadora francesa, ela escreveu uma obra intitulada A Velhice, e nessa obra ela faz uma análise acerca das tribos indígenas com relevantes considerações sobre a temática da vida dos velhos. Ela colocou bem o foco dela na velhice. E a intenção, então, é trazer o que a evolução senil de um homem produz no seio de uma sociedade. Depende estritamente da natureza dessa sociedade, do lugar que nela o indivíduo em questão ocupa. Então, dessa maneira, para compreender a realidade e a significação da velhice, é, portanto, indispensável, examinar na sociedade o lugar que é destinado aos velhos. E no primeiro momento, nós vamos fazer um levantamento em torno da questão do direito natural, no qual demonstraremos que procuramos então levantar se essa questão do direito natural já existiam princípios na literatura antiga. E essa busca vai ser a partir da peça de Sófocles, que foi escrita no século V a.C., que levanta e introduz essa problemática. Então, a partir dessa peça, a gente vai trabalhar, de que maneira que surgiu um embate entre o direito natural e o direito positivo. E logo em seguida nós vamos buscar, nas abordagens realizadas por Beauvoir, uns estudos que ela fez nas comunidades primitivas, ou chamadas comunidades indígenas, que a gente chama sem história ou primitiva, as considerações que dizem respeito às práticas do exercício do direito natural, com destaque especial na velhice. É importante ressaltar que para a pensadora, por mais rude que seja uma comunidade, não há coletividade humana que não possua uma certa cultura, e as atividades exercidas pelo homem, na qual se estabelece ao menos um embrião de organização social. Então nós vamos também examinar como estão hoje, num outro momento, como estão hoje os indígenas brasileiros, e enfim, trilhando os caminhos de Beauvoir, nós vamos buscar identificar nas sociedades indígenas se há um choque entre o direito natural e as culturas que desconhecem esses direitos. Assim, acaba tornando-se pertinente perguntar: o homem vive livremente o seu estado natural? Ou seu estatuto é imposto pela sociedade a qual ele pertence? Então, nós vamos, a partir desse primeiro momento, trazer da antiguidade grega esse embate que houve entre os direitos naturais na peça na Antígone, tragédia grega escrita por Sófocles. Houve um embate, então, entre o velho e o jovem. Houve também um conflito de gerações, como a questão do poder e supremacia masculina. E, na realidade, aconteceu que dois irmãos de Antígone, numa briga onde um ataca a cidade de Tebas e o outro a defende, acabam se matando. E o rei Creontes, ele dá o direito para que o que defendia a cidade de Tebas receba todas as honrarias no seu funeral e proíbe que o que a atacava receba esse direito igual.
E a Antígona, então, ela vai até o rei Creontes reclamar esse direito natural de enterrar o seu irmão, e esse direito lhe é negado pelo rei. E quando ela tenta travar uma luta com ele para que ele a permita fazer o funeral do irmão, ele negou e quem desrespeitasse a lei dele, então, seria condenado à morte. Ela desrespeitou e optou por morrer, mas fazer o funeral do irmão, e isso ocorreu. Então, houve um embate durante esse momento com o filho do rei, né, que era o noivo de Antígone, que também foi reivindicar o direito da noiva de enterrar o irmão, mas o rei se mostrou irredutível. Então, já se percebe que nesse conflito de gerações, né, já havia um embate entre o direito natural e o direito positivo nesse momento na Grécia Antiga. Logo em seguida, a intenção é buscar um trabalho que foi realizado, né, pela pensadora Simone de Beauvoir nas sociedades primitivas. Então, para ela, a velhice nas sociedades primitivas, ela buscou em várias comunidades, né, indígenas, para ver como que os velhos eram tratados nesse espaço. E algumas delas deu para perceber que as comunidades, elas têm a sua forma própria, né, de tratar o idoso. E eu trouxe algumas delas, assim, porque o nosso tempo não é tão grande. Numa Dinkas, a hora que o velho dá sinal de debilidade, ele participa de uma cerimônia e em seguida ele é enterrado vivo. Tem uma outra do norte, o Jipe, que tem uma senhora, a comunidade é muito pobre, eles passam muita dificuldade com a alimentação, e nesse espaço tem uma senhora que chama Orrim, que ela envelheceu e conservou todos os dentes saudáveis. E ela ficava muito incomodada porque ela podia alimentar normal e ela tinha um incômodo com isso porque faltava alimento e ela tinha condição de fazer uma boa mastigação. E as crianças ainda insultavam porque ela tinha os 33 dentes, riam dela. E ela chegou a quebrar os dentes para dificultar um pouco esses insultos, mas mesmo assim ela continuava sofrendo. E quando chega numa determinada data, os velhos, quando já estão debilitados, eles são levados para o alto de uma serra, de uma montanha, para morrer lá, congelado na neve. E ela tinha um filho único que a amava, mas ainda assim ela foi levada por ele. E mesmo que ele a amasse, ele tinha que obedecer, né, aquela ordem que era imposta pela sociedade. E quando ele saiu, ele ficou tão pesaroso assim de olhar a mãe lá na neve para morrer. Ele olha para trás, ela acena para ele que ele vá, porque era necessário que assim fosse feito. Então a gente percebe que mesmo os jovens que não concordavam muito com essa condição dos velhos pais, eles tinham que ser obedientes à condição que a comunidade ou a sociedade na qual eles viviam impunha. Então, depois, no próximo momento, eu vou trazer um pouquinho também da realidade indígena brasileira, a partir do depoimento de um líder indígena chamado Marcos Terena. Segundo ele, né, não há estatística do número de idosos nas sociedades indígenas espalhadas, nas 300 sociedades indígenas espalhadas pelo Brasil, com línguas distintas em cidades diferentes. Parece que os velhos, eles têm baixa escolaridade, eles não tiveram oportunidade de aprender a língua portuguesa, isso dificulta também o cuidado que eles precisam ter para com a saúde. Nós temos um sistema único de saúde no Brasil
E a Secretaria de Saúde, ela atende os velhos índios, mas há muitas falhas no sistema e acaba sendo ainda mais acentuado para os indígenas. Ainda tem vários agravantes que as universidades elas não colocam na grade uma disciplina voltada para a língua indígena. Isso dificulta o entendimento entre o velho índio e o jovem médico. Então, Terena traz várias situações assim que é muito entrave para que esses velhos sejam bem acolhidos dentro da sociedade e entendidos e atendidos. E além disso, tem muitas doenças, né, que são levadas para eles pelo homem branco. Quando o índio começa a ter demência, a esquecer as coisas, então é catastrófico, porque o velho é um problema para a família. Das crianças parece que todo mundo cuida, mas dos velhos não. E a gente tem no Brasil também, né, que vale a pena ressaltar, uma sociedade tecnológica, né, que devia sempre estar voltada para atender o velho índio, que tem muito valor, mas os interesses econômicos, né, estão mais em pauta nesse momento brasileiro. Então ocorre que os conflitos, né, que estão acontecendo constantemente sob o governo Bolsonaro, no qual bateu recorde em 2019 com o assassinato de 9 líderes indígenas, sendo o maior número de indígenas assassinados nos últimos 11 anos. Ainda vem agravar ainda mais com a pandemia, que foi declarada pela Organização Mundial de Saúde em março de 2020, escancarando assim de vez com as dificuldades. A situação já sofrida dos indígenas brasileiros acabou sendo ainda mais acentuada. Então, com a saúde debilitada e com essa insegurança no serviço prestado pelo Estado, eles ficam cada vez mais à margem. E existem relatos assim não muito bem notificados que até o dia 7 de setembro de 2020, 787 vítimas da Covid perderam vidas nas aldeias indígenas brasileiras. E além disso, eles ainda estão tendo que lidar, né, com um outro problema, que é o Supremo Tribunal Federal tentando passar, burlando uma lei de 1988, um marco temporal, que é uma tese que procura alterar, né, a política de demarcação das terras indígenas no Brasil. Então, é um pouco disso que eu quero trazer, lançar um olhar, né, em torno desse velho, com o direito, né, à liberdade, e trazer ele como fruto de resistência mesmo, e tentar quebrar a conspiração do silêncio que existe em torno dessa questão. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar participando aqui da 3ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica e parabenizo a comissão organizadora do evento. Obrigada, boa tarde.